E vai acontecer no meio dessa semana o grande duelo válido pela semifinal da Supercopa do Brasil Feminina de 2025 entre as Brabas do Timão e as Cabulosas do Cruzeiro, que se enfrentam para definir quem vai para a grande final de 2025 da Supercopa do Brasil Feminina. Por que eu falo no meio da semana? Porque até agora, o momento que eu estou gravando esse vídeo, a CBF ainda não divulgou data e horário. Eu acredito que deve ser de terça a quinta-feira. Tem que ser de terça a quinta-feira, porque domingo já seria a grande final, domingo dia 16. Pois bem, a CBF, com muito trabalho, com muito esforço, por isso que eles não estão sem tempo para divulgar o horário, né, e data das semifinais entre Cruzeiro e Corinthians e também entre São Paulo e Flamengo. Pois bem, gente, nós vamos trazer aqui para vocês as prováveis escalações das Cabulosas e também das Brabas do Timão. O que o Jonas Urias pode aprontar para o Lucas Piscinato e o que o Lucas Piscinato vai aprontar para o Jonas Urias nesse jogão de bola de Corinthians e Cruzeiro. Então, vamos lá pro pré-jogo. Olá, meus amigos, minhas amigas, torcedores e torcedoras todo o Brasil. Estamos de volta com mais edição do Vlog do Franco para trazer para vocês as informações do nosso futebol feminino. Em destaque, esse pré-jogo de Corinthians e Cruzeiro que deve acontecer essa semana, certo? Porque até agora, até o momento, com muito trabalho, certo? A CBF não teve tempo ainda de divulgar data e horário desse grande confronto entre Corinthians e Cruzeiro. Mas antes, peço que você deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se você não é inscrito, peço que deixe essa moral, se inscreva no nosso canal, ajuda a gente a bater a nossa meta e você dá mais visibilidade ao futebol feminino. Você que já é inscrito sabe que nós vamos trazer um conteúdo show de bola, então você já vai deixar o seu like no início do vídeo. Agora você chegou aí, meu amigo, minha amiga, tá vendo qual que é do canal, fica à vontade, assiste o vídeo. Se você gostar, aí no final, sim, vale a pena você deixar o seu like e, se possível, se inscrever. Beleza, gente? Pois bem, meus amigos, minhas amigas, estamos só esperando data e horário para esse grande confronto entre Corinthians e Cruzeiro e também entre Flamengo e São Paulo e Flamengo pela semifinal da Supercopa Feminina de 2025. Mas até o momento, nada de data e horário que deve acontecer no meio dessa semana. Pois bem, e nós sabemos que Cruzeiro e Corinthians e Cruzeiro sempre fazem grandes jogos, né? Lembrando que é uma reedição da grande final de 2024. Naquela ocasião, o Corinthians venceu o Cruzeiro por 1-0, num jogo onde o Cruzeiro jogou muita bola, certo? Segurou o ímpeto do ataque do Corinthians, segurou o meio de campo do Corinthians e até teve um gol anulado, né, pelo VAR, mas o Cruzeiro jogou muito bem naquele jogo contra o Corinthians e venceu de 1-0. Então, no total são 8 partidas entre Corinthians e Cruzeiro, com 7 vitórias do Corinthians. Isso mesmo, meus amigos, 7 vitórias do Corinthians e apenas uma vitória do Cruzeiro. Pois bem, essa única vitória do Cruzeiro aconteceu pela rodada 14, certo, do Brasileirão Feminino 2024. Esse jogo aconteceu no dia 17 de agosto. Isso, vocês sabem quanto foi o jogo? 7-2 para o Cruzeiro. Exatamente, galera, 7-2 para o Cruzeiro. As Cabulosas passaram o carro nas Brabas do Timão naquela ocasião. O Corinthians não viu o cor da bola. Então, Cruzeiro venceu e venceu bem por 7-2.
3-2. Então, meus amigos, minhas amigas corintianas estavam querendo pegar o Cruzeiro de volta para tentar devolver essa derrota. Então, daí a oportunidade. O jogo vai acontecer no meio dessa semana, válido pela semifinal da Supercopa do Brasil Feminina. Então, um grande duelo. O Cruzeiro se reforçou demais, certo? Só que o Corinthians também se reforçou, mas com contratações pontuais. A diferença hoje entre o Cruzeiro e Corinthians é que o Cruzeiro está remontando a sua equipe depois de perder 13 atletas e contratou justamente 13 atletas. Contratou bem, foi bem no mercado, mas gente, você contratar 13 atletas e praticamente mudar o time, então o Jonas Urias vai ter um trabalho de montar essa equipe, deixar essa equipe redondinha. Então o primeiro jogo que aconteceu contra o Bahia, onde o Cruzeiro venceu por 1-0, ali deu para ele fazer uma experiência do time, certo? Enquanto o Corinthians já vem com o time pronto, certo? Perdeu, claro, algumas atletas importantes no final da temporada 2024, mas soube também no mercado, trouxe grandes jogadoras, a Andressa Alves, que fez 2 gols aí no Grêmio, certo? Trouxe também a Letícia Monteiro, trouxe também a Thaís Ferreira, Thaís Regina, Letícia Teles, a Ariel. Então o Corinthians também soube no mercado e a diferença é que o Corinthians já está pronto, é um time praticamente montado, certo? O Lucas Piscinato já tem essa espinha dorsal da equipe. Então, o Corinthians é favoritaço, na minha opinião, para vencer esse jogo contra o Cruzeiro. Pois bem, e como é que o técnico Jonas Urias e o técnico Lucas Piscinato pode escalar suas equipes para esse grande duelo? Vamos tirar em base o último confronto, o Cruzeiro enfrentou o Bahia. Então, vamos tirar por base a escalação que o Jonas Urias fez contra o Bahia para a gente ter uma ideia aqui como ele pode escalar de novo essa equipe para enfrentar as Brabas do Timão. Lembrando que é um conselho que eu dou para o Jonas Urias: não coloca a jogadora que não esteja fisicamente bem ou 100%, certo? Porque contra o Corinthians a jogadora tem que estar 100%, porque senão não vai conseguir segurar a onda das Brabas do Timão. Então, Jonas, pensa bem nesse detalhe: jogadora que estiver 50% fisicamente, vê quem tá 100% para que você possa colocar jogadoras que possam disputar diretamente fisicamente, porque as Brabas do Timão fisicamente e tecnicamente são muito fortes, certo? Então, como é que ele deve escalar? Vamos lá então, ele deve ir no esquema 4-3-3, certo? E assim que ele entrou contra o Bahia, então vamos ver como ele poderá escalar agora a sua equipe contra as Brabas. Olha só, ele vai de Camila Rodrigues no gol, certo? Eu iria de Tati Amaro, mas ele deve ir de Camila Rodrigues, que foi bem contra o Bahia, certo? E aí, na direita nós temos a Belinha, certo? Vai jogar contra o seu ex-clube. Será que vamos ter lei do ex aí, hein, galera? Pois bem, e o miolo de zaga vamos ter a Isa Haas e a Paloma Maciel. Não gosto muito da Paloma Maciel, eu acho ela muito lenta, certo? Ela tá no lugar aí da Vitória Calhau, que está lesionada, então eu não gosto muito da Paloma Maciel, eu acho ela um pouco lenta. E na esquerda, a Ana Clara, certo? A preferência dele, aliás, a minha preferência nesse jogo contra o Corinthians seria a Gil Oliveira no lugar da Ana Clara, apesar também de conhecer o futebol da Ana Clara, e eu sei que ela vai fazer o que tem que ser feito, é uma boa jogadora, mas por experiência eu colocaria a Gil Oliveira aí no lugar da Ana Clara, certo? É uma grande jogadora e para jogar contra as Brabas tem que ter tem que estar preparado fisicamente e mentalmente e ter experiência. Então, esse aí é o quarteto de zaga que eu acredito que o Jonas Urias deve entrar: Isabela, Isa Haas, Paloma Maciel e a Ana Clara. E aí no meio, certo? Um grande meio de campo, gente, com a jovem Rebeca, de 18 aninhos, certo? A Letícia Bedoya, que é uma craque de bola, certo?
No jogo contra o Bahia, eu vi que ela não está 100% ainda, certo? Ela que veio de LCA, certo? Então é uma jogadora que não está 100%, mas é uma craque, certo? Se ela tiver pelo menos 90% contra o Corinthians, ela já vai estar muito bem, certo? Porque contra o Bahia eu percebi que ela cansou muito rápido, certo? E faltava impulso para ela, mas é uma grande jogadora. E do lado dela tem outra grande jogadora, que é a Gabi Soares, também voltando de lesão, galera. Voltando de lesão a Gabi Soares, certo? Então, o Jonas Uri precisa ver isso, se as jogadoras estão 100%, certo? Eu colocaria no lugar da Gabi Soares, apesar de eu achar a Gabi Soares uma grande jogadora, uma jogadora que até merece seleção. Eu colocaria a Leide Andrade, certo? Que a Leide Andrade não estava machucada nos últimos tempos aí, então ela está mais pronta fisicamente. Então, mas eu acredito que ele deve ir com esse meio de campo. A Rebeca, que vai ser o motorzinho desse time, né? Ela jovem, vai correr aí até dizer chega. A Rebeca, a Letícia Bedoya e a Gabi Soares, certo? E aí no ataque, gente, olha que ataque potente do Cruzeiro, certo? A defesa do Corinthians vai ter que ficar de olho na Bianca Brasil e principalmente nessa menina aí, ó, a Letícia Ferreira, galera. A Letícia Ferreira é muito oportunista, certo? Eu acho uma grande jogadora, certo? Ela é aquela centroavante que sabe fazer gols. Então, se marcar com a Letícia Ferreira, ela vai encaixar. E do outro lado, a Marília, certo? Que é veloz, certo? Tem bom domínio de bola, certo? E é uma menina jovem também. Então, o time do Cruzeiro, você olhando assim, é um grande time, certo? Agora precisamos ver se essas jogadoras estão 100% fisicamente, porque para enfrentar as brabas do Timão tem que estar 100%. Então, você concorda com essa escalação aí, ó, gente? Olha só, a Camila Rodrigues, Isabela, Isa Haas, Paloma Maciel e a Ana Clara. Aí no meio, Gabi Soares, Letícia Bedoya e a Rebeca. No ataque, Marília, Letícia Ferreira e a Bianca Brasil, certo? Então o Cruzeiro remontando a sua equipe, certo? Procurando fazer uma mescla das jogadoras que já estavam com as novas jogadoras para assim equilibrar mais a equipe. E do outro lado, o Lucas Piscinato, que está com um grande time na mão, um timaço, e o Lucas Piscinato está acomodando, que é as brabas do Timão. Como será que ele vai escalar a sua equipe? Vamos tirar de base também o último jogo contra o Grêmio, certo? Eu não gostei da escalação inicial que ele colocou contra o Grêmio. Aí depois que a jogadora do Grêmio foi expulsa, ele voltou com as titulares, certo? Então eu não entendi o motivo dele ter deixado a Vika Amaral no banco, a Vika Albuquerque no banco, a Duda Rodrigues no banco, a Duda Sampaio no banco. Então eu não entendi. Agora, na live que nós fizemos ontem, a Joyce, a nossa seguidora, falou que a Duda Sampaio estava voltando de lesão. Então até entendi. Mas eu não gostei dessa escalação inicial que ele fez, certo? Então eu vou trazer para vocês uma provável escalação e também já colocando aqui o meu dedinho aí nessa escalação, como é que ele pode entrar se ele vir no 3-4-3, como ele entrou com o Grêmio. Olha só, se ele for com as 3 zagueiras, ele também pode fazer o 3-5-2, certo? Ele fez uma variação no jogo contra o Cruzeiro, certo? Contra o Grêmio, quando o Grêmio perdia, quando o Grêmio estava com a bola, o Corinthians fazia essa marcação no 3-5-2, reforçando o meio de campo, porque o Grêmio estava com a jogadora a menos, certo? Então, só deu o Corinthians. Mas eu acredito que ele deve ir nesse 3-4-3 ou no 4-3-3, certo? Que seria um esquema mais seguro para enfrentar uma equipe do Cruzeiro, que também joga no 4-3-3. Pois bem, ele vai de Lelê, né? Não tem o que discutir. E aí, as 3 zagueiras, gente, vê se vocês concordam aí. Thaís Regina, Marisa ou a Thaís Ferreira. De repente pode pintar aí a Letícia Teles, ou no lugar da Thaís Regina, ou no lugar da Thaís Ferreira, certo?
se ele for nesse esquema de 3-4-3. Se ele for no esquema de 4-3-3, aí vai ser duas laterais. Eu acredito que aí deve vir a Juliette ou a Letícia Santos, certo? Nas duas laterais, se ele vir no 4-3-3, certo? E aí, nesse esquema de 3-4-3, ele vai de Tamires, que jogou demais contra o Grêmio, a Duda Sampaio, que você não pode sair do time. A menina, se ela tiver com a perna só, ela tem que entrar no jogo. A Day Rodrigues e a Gabi Zanotti, certo? Talvez ele pode vir aí com a Yaya no lugar da Day Rodrigues, certo? Então eu acredito, esse, na minha opinião, galera, seria o time titular, seria o meio de campo titular das Brabas do Timão, certo? E aí no ataque, meu Deus do céu, gente, olha só, Vicky Albuquerque, a Andressa Alves e a Gisela Robledo, certo? Bem, por que eu tô colocando a Gisela Robledo aí? Ele entrou com a Gisela Robledo, só tirou ela pelo motivo da jogadora do Grêmio ter sido expulsa, certo? E ele deve vir ou com a Robledo aí, ou com a Ariel, que a Ariel jogou nesse jogo contra o Grêmio e jogou praticamente o jogo inteiro, certo? Então, ou vai ser a Robledo, ou a Ariel, ou até mesmo a Eudmila, certo? E os corintianos gostam demais também da Carol Nogueira. Então, de repente, pode pintar aí no lugar da Gisela Robledo ou a Ariel Godoy, ou a queridinha dos corintianos, que é a Carol Nogueira, certo? Então, tá aí com muitas opções que o Lucas Piscinato tem para esse timaço que é das Brabas do Timão, certo? Eu acredito que ele deve ir nesse mesmo esquema, mas se ele quiser já reforçar mais o meio de campo e a sua defesa, ele pode ir no 4-3-3, né? Então, aí esse esquema de três zagueiras já muda tudo, gente. Aí pode vir a Juliette, pode vir a Paulinha, ou pode vir também na direita a Letícia Santos, ou até mesmo a Paulinha, né? Ele pode colocar lá, ou improvisar alguma na direita, como ou a Thaís Regina, ou a própria Thaís Ferreira. Então, vamos ver o que acontece. O que vocês acham desse esquema aí do Lucas Piscinato? Olha só, Lelê, Thaís Regina, Marisa e a Thaís Ferreira. E aí no meio, Gabi Zanotti, Day Rodrigues, Duda Sampaio e a Tamires. E no ataque, Vicky, a estrela, né? Essa tem faro de gol. Essa também não pode ficar fora do time. Andressa Alves e a Gisela Robledo. Mas tem várias opções que ele pode substituir a Robledo, certo? Nesse grande jogo, as semifinais entre Corinthians e Cruzeiro. Esse jogo deve acontecer na Neoquímica Arena, certo? Agora, gente, estamos esperando a CBF divulgar data e horário, tá certo? Então tá aí as prováveis escalações de Corinthians e Cruzeiro desse grande duelo válido pela semifinal da Supercopa do Brasil Feminina de 2025. Coloca aí nos comentários o que você achou das duas escalações, tanto das Brabas e tanto das Cabulosas. O que você mudaria, se você trocaria alguma jogadora, coloca aí nos comentários e vamos discutir. Beleza? Vou ficando por aqui, desejando a todos uma maravilhosa e abençoada semana e que Deus abençoe você e toda a sua família. Abraço do Franco. Fui!